Salve, salve, meus queridos e amados colegas, alunos da FACESP. Para mim é uma honra estar com vocês. Agradeço ao Criador a oportunidade de estar com vocês nesta sequência de 3 aulas que a gente vai fazer para vocês. Nós vamos retomar muitos dos conceitos, a base dos conceitos que nós trabalhamos, a gente já trabalhou. Nós estamos há 3 meses sem aula e para a gente aquecer ou reaquecer as nossas turbinas, a gente vai retomar os conceitos que a gente trabalhou e a partir deles construir aquilo que a gente precisa fazer, que vocês irão fazer para a educação de jovens e adultos. É claro que o que a gente vai trabalhar aqui não diz respeito somente à educação de jovens e adultos. Ela é a base. O que a gente vai trabalhar aqui são os fundamentos da educação. Nestes fundamentos está a própria BNCC. Toda a compreensão que a gente tem de educação hoje, ela está fundamentada principalmente nesses autores que a gente vai falar. Nós vamos falar de 2 autores mais especificamente. A gente vai falar de Piaget, a base da teoria de Piaget, para a gente compreender o processo educativo do jovem adulto. A gente vai trabalhar a base da teoria de Vygotsky. É claro que não dá para a gente trabalhar tudo em uma aula, numa videoaula, porque é necessário uma verticalização e aqui nós não temos espaços para isso. Mas a gente vai trabalhar a base, trazer para vocês esta reflexão com o objetivo de fortalecer, ressignificar, verticalizar um pouco a discussão desses 2 autores. E claro que a gente vai passar também, sem citar diretamente, fazer citações diretas, mas a gente vai citar também Paulo Freire, a gente vai passar pela base da teoria de Vallon, e assim vai, tá? Esses autores que a gente indiretamente ou diretamente já discutiu, e agora nós vamos verticalizar um pouco mais para que vocês retomem essas discussões. No meio à pandemia, né, a gente está aqui numa versão alternativa de trabalho, diante da pandemia de coronavírus. Hoje são 20 de junho e desde o dia 19 de março a gente está em casa, estamos em quarentena em casa. E diante da necessidade da gente retomar o processo de ensino, a universidade retomar os seus trabalhos, a escola retomar os seus trabalhos, a gente está aprendendo, né, essa alternativa, esse formato, essa configuração de trabalhar a partir de casa, gravando o nosso conteúdo para colocar nas plataformas de aprendizagem para o nosso aluno. Um abraço a vocês, é uma honra estar com vocês e vamos aos conteúdos. E o objetivo é verticalizar a compreensão de como se dá o ensino e a aprendizagem do jovem e adulto. Muito bem, caríssimos colegas, caríssimos professores da FACESP, daqui do Campos Belos. Uma honra estar com vocês. Vamos lá, agora a gente está indo diretamente para o nosso conteúdo. E para refletir sobre esse conteúdo, eu trouxe um tema que é os fundamentos da educação holística e dialética. E quando falo isso, eu estou fundamentado na orientação da própria Unesco, que orienta a educação holística para os jovens e adultos. Mas o que é holístico? Holo quer dizer o todo. Holo
quer dizer o todo. Holístico quer dizer que o todo é interconectado. O todo é mais do que a soma das partes, como preconiza o racionalismo, o materialismo. No paradigma holístico ou no paradigma quântico, da física quântica, o todo é muito mais do que a soma das partes. O todo é formado das partes, evidentemente, mas principalmente da interconectividade e da interdependência dessas partes. E que o macro é representado e está presente no micro. O que está fora é representado e está no que está dentro. Por exemplo, a galáxia circulando com um centro que nós o chamamos de buraco negro, e todos os planetas, as estrelas circulando ao redor. Esse é o macro. Está representado no micro, no átomo do seu corpo, no átomo da matéria, representado pelo o núcleo, e em torno do núcleo, os elétrons. O sistema solar funciona desse jeito também. Então isso é ser holístico. Levar em consideração todos os aspectos da vida, da essência de tudo, e não só o materialismo, não só a matéria. Daí, holismo significa a interconexão do todo. Beleza? Dando continuidade, então, a gente vai iniciar com o autor principal que nós trabalhamos, que nós discutimos presencialmente, isso há 2 meses atrás, 3 meses atrás, né, mais ou menos, quando a gente discutiu Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, a gente fez uma leitura desse autor, e aqui a gente traz, retomando essa discussão, refrescando, ressignificando, trazendo de novo para a memória, a gente traz a frase principal, assim, que nos é significativa para a nossa discussão aqui, que é: ninguém ensina ninguém. Ninguém aprende sozinho. A gente aprende junto, mediado pelo mundo, mediados pelas experiências, mediados pelo outro, mediados pelos fenômenos sociais, pelos fenômenos econômicos, pelos fenômenos políticos, pelos fenômenos naturais. A gente aprende mediados pelo fenômeno da cultura. A gente aprende mediados pelas experiências do nosso cotidiano individual, mas também pelas experiências coletivas da comunidade e da sociedade como um todo que nós estamos inseridos. Mais do que nunca, nesta pandemia do coronavírus, a gente entendeu isso, nós entendemos isso, que nós somos interdependentes do todo. Toda a sociedade, a humanidade global está aprendendo holisticamente esta lição, de que nós somos interdependentes e estamos interligados. Talvez seja essa a primeira grande lição, ou uma das grandes lições que o corona está ensinando para a gente. Então é isso, a gente está sempre mediado pelo outro, a gente está sempre esse outro, mas quem é esse outro, professor? Como eu já disse, esse outro podem ser os fenômenos da cultura, os fenômenos da história, afinal nós somos seres históricos. Esse outro pode ser os fenômenos científicos, a ciência também é um fenômeno que media o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e as nossas experiências. Mas esse outro pode ser também o pai, a mãe, o esposo,
a esposa, o tio, o avô. As histórias contadas pelos vovôs, pelas vovós aos seus netos. Ela é esse outro que faz a conexão com os seus netos, bisnetos e constrói uma experiência e um aprendizado. Beleza? Dando continuidade, então, a gente vem aqui. Muito bem, dando continuidade, então, a gente passa aqui para a nossa próxima tela, que vai falar dos princípios da educação integral. E estes princípios estão na BNCC, esses princípios foram orientados pela ONU, pela Unesco, em conferências internacionais, está legitimada nos acordos internacionais praticamente em todas as nações ocidentais. Então, quando a gente fala em educação, educação pode ser compreendida como o desenvolvimento integral, como desenvolvimento harmônico dos aspectos físicos, dos aspectos emocionais, dos aspectos cognitivos, mentais, intelectuais e, principalmente, dos aspectos espirituais. Então, nós, seres humanos, somos a junção desses 4 aspectos extremamente significativos na nossa essência, para sermos o que somos, seres humanos, racionais, mas somos também todas essas dimensões. A dimensão física, que precisa se desenvolver, fazer atividade física. Quando eu faço atividade física, eu ativo as melhores emoções, os melhores pensamentos, a saúde melhor. Eu ativo uma cognição, uma aprendizagem melhor. Eu tenho melhor percepção da realidade, percepção, intuições, percepção das coisas e a atividade física também ajuda-nos a desenvolver a nossa dimensão espiritual, que esta é a maior inteligência do ser humano, é a inteligência espiritual. Essa é a nossa essência da nossa inteligência. Segundo alguns autores mais recentes, que estudam não no paradigma racional materialista, mas eu digo isso fundamentado nos autores do paradigma holístico, do paradigma quântico, da física quântica. Então, nesta concepção, quando eu trabalho físico, eu estou desenvolvendo a habilidade de aprender a fazer. Mão na massa. A dimensão física, aprendendo ali, mão na massa, fazendo. É o aprender a fazer. O grande princípio da educação atual. Aprender a fazer. Quando eu trabalho a dimensão emocional, quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, eu estou desenvolvendo uma outra habilidade, que é a habilidade e a competência de aprender a conviver. Aprender a conviver, primeiro, comigo mesmo, e aí entra a inteligência intrapessoal de Gardner, aí, que é o autor que trabalha com as inteligências múltiplas. A inteligência intrapessoal trabalha esse aspecto, o aspecto do conviver. Eu comigo mesmo, eu com os meus fantasmas, eu com os meus grilos, eu com os meus desafios. E saber lidar com tudo isso de maneira equilibrada, de maneira tranquila. A outra dimensão do aprender a conviver é conviver com o outro. Quem é esse outro? É o outro, o irmão, é o outro, o parente, é o outro, a esposa, é o outro, o professor, é o outro, o meu líder, o meu chefe de trabalho.
as pessoas com quem eu convivo no meu trabalho, as pessoas da minha convivência social. Esse é o outro. E esse outro é diferente de mim. Esse outro pensa diferente de mim. Ele é diferente de mim porque ele é único. Cada ser humano é único no universo. E esta unicidade, ela é complexa. Mas o outro também é único e complexo. Também tem os seus fantasmas, também tem os seus grilos, também tem os seus desafios, que não são nada ou muito pouco parecido com os meus. E a gente precisa desenvolver esta habilidade para conviver com o outro, aprender a conviver. O outro aspecto muito importante, aí entra na dimensão mental, intelectual e cognitiva, é o aprender a aprender. Eu preciso desenvolver a minha habilidade de aprender a aprender. E enquanto educadores que somos pais, somos mães, somos avós, somos educadores, nós precisamos aprender a desenvolver esta habilidade de aprender a aprender, de ensinar, de ajudar a nossa criança a desenvolver essa competência e essa habilidade de aprender a aprender. Esses são os aspectos que a gente precisa desenvolver enquanto educadores. E o último dos 4 aspectos, que, como eu disse um pouco atrás, é tão importante quanto os outros aspectos, e eu diria até fundamentado na física quântica, que a dimensão espiritual ela é mais importante, ou é a essência, não em nível de importância, digamos, mas ela é a essência em torno da qual está girando todas as outras habilidades, todas as outras inteligências, todas as outras competências. A dimensão espiritual é o essencial em torno do qual se desenvolvem as outras habilidades. Então, o 4º aspecto dos princípios, dos fundamentos da educação é a dimensão espiritual, ou seja, aprender a ser. Eu preciso aprender a ser. Mas um ser que tenha a compreensão não só da minha dimensão material, mas também da minha dimensão emocional, que valoriza o emocional, que valoriza o intelecto e que valoriza a minha relação com a minha espiritualidade, a minha relação com o sobrenatural, a minha relação com o metafísico, a minha relação com o Criador. Maravilha? Então, essa reflexão, essa tela trouxe esse retomar desses quatro princípios da educação. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Maravilha? Continuemos então a nossa aula. Indo então para a nossa próxima tela. Esse assunto ele é empolgante, esse assunto ele é muito bacana, e a gente acaba às vezes até estendendo um pouco o tempo, né? Mas tenham paciência e vamos a esta próxima tela. Beleza, então aqui a gente tem um esquema base, que é o objetivo da nossa aula, que é trabalhar principalmente esses 2 autores, a base do pensamento de Piaget e a base do pensamento de Vygotsky. E começando então com Piaget, a primeira base dessa teoria são os 4 estágios do desenvolvimento infantil. Embora esta aula esteja direcionada mais para frente, a gente vai falar da questão do jovem adulto, mas não tem como, a gente está falando da teoria, então vamos falar dos aspectos essenciais dessa teoria. Então a gente tem aí as 4 fases do desenvolvimento da criança, que é de 0 a 2 anos, o desenvolvimento
sensório-motor, ou a fase sensória-motora. Dos 3 aos 7, a fase pré-operatória. Do 8 a 12, a gente tem a fase do operatório concreto. A criança, nessa fase de 8 a 12 anos, ela já consegue fazer relações intelectuais, relações metafísicas, relações até filosóficas, buscar o significado das coisas. Ela já tem um senso crítico desenvolvido, não é isso? E acima dos 13 anos, a gente tem o operatório formal, quando a criança, então, já está com o seu aspecto intelectual e cognitivo já no nível mais racional, mais desenvolvido. Beleza? Mas, seguindo, então, a base dessa teoria aqui é a assimilação. Piaget fala desses estágios do desenvolvimento, esses estágios da aprendizagem. E um desses estágios, além desses 4 que eu já falei, é a assimilação. Eu assimilo, quando eu assimilo o fato, quando eu assimilo o fenômeno, quando eu assimilo percebo o estímulo. Esse estímulo pode ser um estímulo externo ou um estímulo interno. Quando eu percebo isso, quando alguém fala alguma coisa comigo, algum fenômeno, algum fato, etc., nos jornais, etc., eu preciso assimilar. Eu entro numa fase de assimilação. Durante esse período de assimilação, eu tenho a adaptação. Eu vou me adaptar a esse novo aprendizado, essa nova percepção. E quando eu estou nessa fase de adaptação, eu vou para acomodação. Eu vou acomodar agora as minhas estruturas superiores mentais. E a última fase, então, é a equilibração. Eu fui estimulado, eu assimilei, eu procurei me adaptar. Agora eu me acomodo, eu aceito, eu internalizo. Agora eu entro novamente numa fase de equilíbrio. Agora, junto com essa ideia ou esse estímulo que eu aprendi. E então, neste caminhar, ou neste processo aí, é que acontece o desenvolvimento. E quando acontece o desenvolvimento, então acontece a aprendizagem. Isto segundo Piaget. Segundo Piaget, primeiro desenvolve, depois aprende. A gente vai ver em Vygotsky que isso é diferente, lá em Vygotsky. Beleza, então? Esse é o processo esquemático básico aí da teoria de Piaget. Muito bem, dando continuidade então à nossa aula, a gente vai fazer o fechamento aqui da primeira parte da nossa aula, que a gente vai falar aí do crescimento contínuo. O crescimento contínuo em Piaget. E aí ele começa, em primeiro, com a assimilação, o fato, o fenômeno, o estímulo, o processo de assimilação, processo de adaptação. Terceiro, acomodação. Quarto, equilibração. Agora eu fui estimulado, eu entrei em assimilação, vou me adaptar, agora vou me acomodar a esta percepção, ou a estas percepções, ou esses fenômenos ou fatos que me estimularam, e agora eu vou para o equilíbrio. Quando eu entro em equilíbrio, eu estou pronto. Eu entro novamente em um estado de prontidão para os próximos estímulos, para os próximos fenômenos. Ok? E neste processo contínuo, eu estou no nível A, sou estimulado, eu me adapto, eu me acomodo, eu me equilibro, entro para a fase B. Recebo os estímulos, no mesmo processo, para C, para D, e assim a gente desenvolve o tempo inteiro. A gente se desenvolve ao longo da vida, ao longo da existência. É claro que estes fenômenos, em cada período, nos encontram mais experientes, mais enriquecidos.
ou empobrecidos, a depender das experiências que foram acumuladas ao longo da existência. E esse processo começa na gestação. E esta é uma das concepções da BNCC, o desenvolvimento e o aprendizado contínuo ao longo da vida. Então, estamos falando de Piaget, beleza? Muito bem, dando sequência e fechando aqui esse primeiro bloco da nossa aula, o primeiro momento. Então, a gente tem aí, agora eu vou falar, dando a introdução nesse momento, e na próxima aula eu vou falar de alguns aspectos desses estímulos geradores. Vejam que Paulo Freire fala do tema, o tema gerador, a frase geradora, o fato gerador, que deve ser tomado, deve ser buscado no cotidiano, na realidade dos estudantes. E esta realidade, ou este estudante, independe da fase. É claro que o que muda é a forma como eu abordo esse tema gerador, obedecendo cada período de desenvolvimento da criança ou do adulto. O nível de desenvolvimento cognitivo e o nível de desenvolvimento humano, psicológico dessa criança ou desse adulto. Mas o processo é o mesmo. Temas geradores, temas significativos, temas que tenham importância, que tenham sentido emocional, espiritual, social, intelectual para a criança, para o jovem e para o adulto também, em qualquer fase da vida. Beleza? Então aqui eu estou falando agora de estímulos geradores, não do tema gerador, mas dos estímulos geradores. E aí eu volto um pouquinho antes da assimilação em Piaget. Piaget fala desse processo, assimilação, acomodação, etc. E agora vamos refletir um pouco antes. Que estímulos são esses que provocam a assimilação? Que fazem um processo, faz o ser, faz a pessoa entrar em um processo de desenvolvimento e de aprendizagem. E aí eu considero para esta reflexão, e podem ter N reflexões ou formas de abordar esse tema, eu falo dos estímulos internos e externos que geram mudanças, muitas vezes imperceptíveis, em todo o ser humano. E aí eu vou agora para um nível de paradigma e de análise no paradigma holístico, no paradigma quântico. Sai um pouco do paradigma cartesiano, racional, newtoniano, ok? Materialista. E vamos para o paradigma holístico, quântico, metafísico. Beleza? Então, eu falo aqui desses estímulos ambientais. O ambiente, e aí Piaget fala disso muito bem, né? Vygotsky fala disso muito bem também. O ambiente no qual o jovem ou adulto, ou a criança, ou o ser humano está inserido, ele tem profundas influências na psique, na dimensão emocional, na dimensão espiritual, na dimensão cognitiva e intelectual. E tudo isso são estímulos que, ao mesmo tempo, são externos do ambiente físico, mas que instantaneamente nos afetam no ambiente interno. Afetam a minha psique, afetam a minha emoção, afetam o meu sentimento, afetam as minhas emoções, afetam a minha espiritualidade, afetam a minha percepção intuitiva das coisas. Então nós temos também esses estímulos, eles sempre agem na dimensão física, sempre agem na dimensão dos sentimentos, na dimensão e na dimensão espiritual.
E quando eu falo dessas 5 dimensões, que poderiam ser 4, tirando aí os sentimentos e emoções são mais ou menos correlatos, eu estou falando de uma educação e de uma percepção holística, como recomenda a Unesco e como está fundamentada a nossa BNCC. E, seguindo aqui, nós temos os estímulos verbais, a palavra, o falar, o estímulo das palavras. A palavra, como nós conhecemos, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Nós sabemos disso no próprio conhecimento empírico. E a epigenética hoje prova isso na concepção da física quântica. Prova perfeitamente que as vibrações da palavra afetam todo o nosso corpo. Toda a dimensão completa, integral, holística do nosso corpo. As palavras são vibrações que afetam as nossas células. Todas as nossas células do nosso corpo são afetadas pelas palavras, pelo verbo. A qualidade das nossas palavras afeta a nossa dimensão emocional, sentimental, psicológica, espiritual. Então isso é uma concepção integral desse estímulo que vai provocar assimilação. A gente tem também o contexto. A gente tem o contexto familiar. O contexto familiar é esse espaço semântico de significados que afetam, que funcionam como estímulos e que afetam o nosso processo de assimilação, o nosso processo de acomodação, o nosso processo de equilibração, o nosso processo de desenvolvimento, fundamentado em Piaget. E também, qual é a qualidade desse ambiente familiar? As pessoas que brigam, que se agridem, que se xingam, que se violentam e que ninguém respeita ninguém. Imagine uma criança que cresce num ambiente desse. E a gente tem também os fatos sociais. A toda poderosa, a televisão, a nossa professora dentro de casa o tempo inteiro, em tempo integral. Esses fatos sociais noticiados pelos veículos de comunicação, eles afetam o ambiente familiar. Eles afetam o nosso ambiente psicológico. Essas notícias, esses fatos veiculados afetam o nosso ambiente emocional, a nossa psique. Eles afetam todas as células do nosso corpo. Então, estes são os estímulos geradores, estímulos externos que instantaneamente geram estímulos internos e que provocam a assimilação, provocam a acomodação e provocam a equilibração. Segundo Piaget, provocam o desenvolvimento e que provocam a aprendizagem. No momento do equilíbrio, eu estou pronto para nova etapa, e para nova etapa, e para nova etapa. E assim, segundo Piaget, há um crescimento contínuo para a vida inteira. Valeu! Muitíssimo obrigado. Então, nessa aula a gente trabalhou esses aspectos da fundamentação básica de Piaget, não sem aprofundar em muitos detalhes, mas uma concepção, uma retomada daquilo que a gente já compreende, daquilo que vocês já estudaram, e que certamente esta reflexão, principalmente quando a gente está falando aqui dos estímulos geradores, os estímulos ambientais, os estímulos verbais, o contexto familiar, do ambiente semântico, os significados e os sentidos na família, os fatos sociais, tudo isso como estímulos
geradores da assimilação, da equilibração e, portanto, do desenvolvimento humano. Valeu, um abraço, até a nossa próxima aula.